Muito obrigado. Exatamente sobre esse assunto, viu, Renato, que eu vou chamar mais alguém para a nossa conversa. Fique aqui conosco. A gente conversa agora com o cientista político e especialista em relações internacionais, o Maurício Santoro. Muito obrigado, Maurício, pela presença nessa tarde. Gostaria de começar com esse ponto que a Renata trouxe, essa dívida de quase 3 bilhões de reais para a construção do Porto de Mariel. Cuba tem até 2025 para fazer esse pagamento, mas ela tem dito que não tem esse dinheiro. Inclusive, Cuba já deu calote, por exemplo, na Venezuela e na Argentina. Causa um constrangimento a presença de Lula por lá e essa resposta do governo cubano de que não tem dinheiro para quitar essa dívida? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Renata. Bom, sem dúvida que é um problema e ilustra muito das contradições também presentes nesse momento na política externa brasileira. Por um lado, os países do sul global, como Cuba, oferecem oportunidades muito interessantes para o Brasil em termos de comércio, de parcerias em ciência, tecnologia, mas, por outro, também há esses problemas de um passado recente. Então, no primeiro governo Lula, houve uma série de empréstimos do BNDES a países da América Latina e da África para que eles contratassem a ação de empresas brasileiras para a realização de grandes obras de infraestrutura. E muitos deles não conseguiram pagar essas dívidas. No caso específico de Cuba, houve essa expectativa de que a reforma e ampliação do Porto de Mariel transformaria aquela área numa grande zona econômica de exportações. Isso não deu certo. A economia cubana cresceu muito pouco na última década, enfrentou e enfrenta uma série de dificuldades e nunca conseguiu pagar ao Brasil. Como você ressaltou, também não conseguiu pagar aquilo que deve à Argentina, que vive a sua própria crise econômica agora, num momento de enormes dificuldades. Então, qual é a lição que isso tira para a política externa brasileira? O cenário da América Latina hoje é muito diferente do que ele era 20 anos atrás, quando Lula foi eleito presidente pela primeira vez. Naquela época havia um boom global de commodities e os países latino-americanos cresciam muito. Hoje, nós temos vários países latino-americanos enfrentando crises econômicas muito profundas. Argentina, Cuba e Venezuela, para citar apenas os casos mais graves. Então, isso também impõe algumas restrições àquilo que a diplomacia brasileira é capaz de realizar diante de um contexto mais difícil. Renata. Pensava agora, enquanto o senhor falava, sobre resgatando, né, o início da implementação dessa política, porque nós temos, agora olhando para trás, né, dois aspectos, duas possíveis abordagens. Uma é a conveniência do Brasil, em algum momento, ter colocado a cabo esse tipo de política, ou seja, emprestar dinheiro para outros países de forma a permitir a expansão das suas empreiteiras pela América Latina. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é não a análise da política, mas a análise da operação em si. Se haviam os critérios objetivos para que fosse possível um empréstimo para outro país, no caso Cuba especificamente, naquele momento confiando numa projeção de crescimento ou confiando numa capacidade de pagamento que já se sabia que seria difícil de atingir. Hoje, qual dos dois aspectos o senhor acha que pesa mais, né, para a gente ter essa situação agora de uma dívida que está aí quase caducando, com baixas chances do Brasil recuperar? É uma excelente distinção, Renata. Muitos países fazem isso que o Brasil fez também. Então, por meio dos seus bancos de desenvolvimento ou dos seus bancos de fomento de comércio exterior, eles oferecem esse tipo de empréstimo subsidiado para outras nações com as quais eles querem aumentar o comércio. Então, nesse aspecto, o que o Brasil fez é a regra do jogo. A questão é o que você destacou também da análise caso a caso. Então, ok, nós vamos emprestar esse dinheiro, mas em que condições? Que garantias aquele governo estrangeiro vai nos dar de que ele vai conseguir honrar com esses empréstimos? É isso que tem faltado ao Brasil no caso desses empréstimos politicamente mais conflituosos. Infelizmente, também não foi só um erro brasileiro. A China também cometeu muitos erros assim na América Latina, particularmente diante dos seus empréstimos para a Venezuela. Então, é uma questão que está colocada. E também, se nós olharmos o Brasil nos últimos anos, ainda há um trabalho a ser feito em termos de uma nova maneira do Estado brasileiro lidar com as empreiteiras, com as grandes empresas da construção civil. Quais vão ser os mecanismos de transparência, de prestações de conta, para evitar o tipo de problema que nós tivemos nos últimos anos, envolvendo corrupção, superfaturamento, desvio de recursos. Então, é claro que essas empresas são importantes para o desenvolvimento econômico brasileiro e para a política externa, mas é preciso que mude essas regras de relação das grandes empresas com o Estado brasileiro e com a capacidade que nós, como sociedade, temos de fiscalizar essas operações.
Até porque nós vemos o que aconteceu no Peru também, envolvimento do Odebrecht em outros países. Professor, houve uma possibilidade que o Américo Martins, nosso analista de internacional, trouxe, que seria Cuba pagar o Brasil com produtos, uma espécie de escambo. O senhor vê que existe essa possibilidade? Ela já foi adotada em outros cenários com outros países, que o pagamento não seja feito de maneira monetária, mas sim com a troca de produtos? E Cuba tem produtos para oferecer ao Brasil para pagar essa dívida? Essa possibilidade existe, o próprio Brasil já utilizou em vários momentos, desde os anos 30 até depois no pós-guerra, mas hoje em dia ela não é algo muito comum, né? É possível que Cuba ofereça pelo menos parte desse pagamento em produtos? Talvez sim, se nós pensarmos em termos de serviços, né? Por exemplo, poderia ser uma cooperação na área de pesquisa médica, que é uma área em que Cuba é bastante desenvolvida. Inclusive, a ministra da Saúde do Brasil está em Cuba agora, né, também para participar desse tipo de tratativa. Mas seriam negociações complexas, dada a situação econômica muito grave que Cuba vive nos últimos anos, em particular desde o início da pandemia de Covid, porque Cuba depende muito do turismo internacional, né? E essas viagens caíram muito por causa do coronavírus, então o país enfrentou uma série de dificuldades. Cuba também era muito dependente da ajuda econômica da Venezuela, de petróleo vendido abaixo de preço do mercado. Então, com o colapso econômico da Venezuela, isso afetou também a economia cubana, né? Então, é um parceiro difícil, né? Não é simples para o Brasil reaver esse dinheiro. Provavelmente isso é algo que vai demorar ainda muito tempo. Renata? Maurício, Lula reiterou a posição dele sobre o embargo cubano, o embargo americano o embargo dos Estados Unidos a Cuba, classificou como algo ilegal. Do ponto de vista dos Estados Unidos, né, nós temos ali duas perspectivas. Uma perspectiva que é quase ideológica, né, a visão, por exemplo, que o governo democrata de Barack Obama tinha em relação a isso, não conseguia implementar perfeitamente, mas fez alguns sinais em torno da flexibilização. Já a visão republicana do governo de Donald Trump, enrijecendo ainda mais, né, esse tipo de comércio. E nós temos um interesse ali até ali regional, né, empresários do setor econômico da Flórida, que faz um lobby muito pesado para que não haja esse tipo de flexibilização. Olhando essa soma de interesses hoje, é possível pensar num fim do embargo, num curto espaço de tempo, como Lula está pleiteando? O Brasil tem sido um crítico muito costumaz do embargo americano a Cuba. Desde a redemocratização, essa tem sido a diretriz da política externa brasileira para Cuba. E não só o Brasil. Todo ano, a Assembleia Geral da ONU vota também uma moção de repúdio ao embargo. Provavelmente fará isso de novo agora na semana que vem. Então, por que esse embargo é mantido? Porque os Estados Unidos são hoje um ponto fora da curva. Por exemplo, a União Europeia tem muito comércio e muitos investimentos com os cubanos. Os Estados Unidos mantêm esse bloqueio principalmente por razões de política doméstica. Existem hoje nos Estados Unidos em torno de 1 milhão de cubanos vivendo no país e que foram para os Estados Unidos ou como refugiados políticos do regime autoritário cubano ou como migrantes econômicos, mas por uma razão ou outra têm posições muito hostis ao governo cubano. E eles viraram uma força política importante nos Estados Unidos, em particular na Flórida, que é um estado fundamental tanto para republicanos quanto para democratas, porque a Flórida pode votar de uma ou outra maneira, né? Inclusive, o governador da Flórida, o Ron DeSantis, é um presidenciável para a disputa do ano que vem, né? É um fortíssimo pré-candidato para essa eleição. Então, por conta disso, os presidentes americanos têm que, de alguma maneira, chegar a um entendimento com essa comunidade de cubanos nos Estados Unidos. Alguns presidentes foram mais flexíveis com isso, principalmente o Obama, que relaxou várias medidas na relação bilateral, depois se tornou novamente mais duro no governo Trump, e com o Biden agora ele tirou algumas coisas que o Trump tinha colocado, mas ele não está no mesmo nível do que era no Obama, em termos desse entendimento bilateral. Então, o xadrez a ser resolvido é esse, né? Agora, é interessante também, como vocês bem ressaltaram, o modo como Lula fala com públicos diferentes, né? Então, hoje ele está em Cuba criticando o embargo, cobrando uma ação mais decidida dos países ricos. Semana que vem ele estará na ONU, vai ter uma rara reunião bilateral com Biden. É raro que os presidentes americanos concedam esse tipo de reunião durante uma Assembleia Geral. E provavelmente o que nós teremos ali será algum anúncio de peso na área de direitos trabalhistas e de iniciativas globais de defesa do emprego. Então, isso é um ativo para a política externa brasileira. Essa capacidade de dialogar tanto com os Estados Unidos e com a China,
ou com Cuba, ou com os países do Oriente Médio. Então, no seu discurso de hoje em Havana, o presidente Lula também ressaltou muito isso, essa sopa de letrinhas global, né, CELAC, G20, G77, esses vários grupos dos quais o Brasil faz parte, que são um elemento importante da nossa diplomacia e também como um instrumento para o nosso desenvolvimento econômico, para criar mercados para os produtos brasileiros, atrair investimentos ou fazer parcerias na área de ciência e tecnologia. É um discurso para cada plateia. Muito obrigado, professor. Nós conversamos com o professor Maurício Santoro, cientista político e especialista em relações internacionais. O espaço está sempre aberto para o senhor.